No vídeo de hoje, né, a gente vai falar sobre um dos maiores bicho-papão dentro do YouTube. Por que um dos maiores? Porque existem outros, né, que podem sim prejudicar nosso canal, como conteúdo reutilizado, que muita gente cai, né, direitos autorais, e tem a violação das comunidades da diretrizes do YouTube. Muita gente comete esse erro e faz o seguinte: pega o vídeo lá e exclui o vídeo de não, tá tudo bem, tá tudo ok. Não, gente. Se vocês fizerem isso, se não tomar uma providência, né? Se você não fazer aquilo que o YouTube pede, futuramente, se você for monetizar o seu canal, sua monetização pode ser negada, tá? E você pode sim não monetizar o seu canal. Lutou tanto para conseguir os 1.000 inscritos e as 4.000 horas, quando chegar no caminho da jornada, né, no final, você não conseguiu monetizar por causa de um erro que você cometeu lá no passado, que você poderia ter solucionado e não fez. Então, gente, isso é um aviso muito sério, isso é um dos maiores bicho-papão, muita gente não sabe, muita gente tá perdendo o canal por não saber disso. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como vocês resolver esse problema. Eu sou Leandra Laus e meu canal é voltado a ensinar os YouTube a crescerem. Então, vocês estão gostando desse conteúdo, gente? Assista até o final, se vocês gostarem. Você deixa seu like, se inscreve, compartilha para que o meu canal venha crescer e assim mais pessoas venham ser ajudadas. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês desativar, né, o aviso de comunidade diretrizes dentro do seu YouTube Studio. Então fica comigo até o final que vocês vão se surpreender com cada passo. Bom, aqui, né, agora a gente vai remover, né, os avisos autorais que tem, né, da comunidade do termo de política do YouTube. No vídeo shot também dá, né, e a gente pode fazer ele pelo YouTube Studio, né, no YouTube Studio é muito simples, né, a gente vai clicar aqui e termo de política, e aqui ele pergunta a exceção necessária, né? A gente clica e vindo pra gente fazer o que a gente tem que fazer, tomar providência. Mas eu vou mostrar para vocês pelo YouTube Studio, tá? Versão computador, né? A gente vai fazer lá, porque fica mais fácil para eu explicar. Pessoal, tanto no YouTube Studio via celular como via PC, né? Você consegue fazer a remoção dos direitos autorais do seu canal. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, violação do canal. Diferentemente que lá no YouTube Studio a gente tem que procurar o vídeo, né, e clicar em cima para tirar. É mais fácil por lá, mas muita gente vai ficar em dúvida e dizer, como é que eu vou fazer? Você pode fazer das duas formas. Você vai lá que é mais fácil, ou se tiver em dúvida, pode vir aqui no YouTube Studio, que ele vai deixar bem claro isso aqui, violação do canal. Pessoal, isso aqui, se você excluir o vídeo, não vai surtir nenhum efeito, vai continuar aqui. Se o YouTube remover, vai continuar aqui. É como ele estivesse botando um lembrete na sua cara, assim, dizendo, ó, você cometeu um erro dentro da plataforma, então ele fica te mostrando. Enquanto você não tomar uma providência em si, esse aviso vai continuar, né? E se você monetizar o canal, pode ser que não consiga. E aqui a gente clicou em cima, né? Ele vem dizendo assim, ó, a advertência relacionada à diretriz da comunidade. Alerta. Seu conteúdo foi removido por causa da violação da diretriz. Seu canal recebeu um alerta, você pode fazer um treinamento sobre a política para que ele expire dentro de 90 dias. Essa é a novidade. Antes, quando você recebia um aviso desse aqui, ele ficava permanentemente na sua conta, né? E se você recebesse um segundo, já era uma segunda visualização, ia ter mais limitação nas contas. E a partir do terceiro, né, você poderia perder seu canal de YouTube. Aí agora não, o YouTube lhe dá 90 dias, né, para você fazer essa concessação, você vai fazer tudo isso aqui e um pedido para você não fazer nenhuma irregularidade, né? Se você fizer uma irregularidade, você vai receber o segundo alerta, aí é perigo. Mas durante esses 90 dias você não fizer nenhum, esse aviso vai sair da sua conta e você vai ficar com a sua ficha limpa, né? No caso aqui é a ficha limpa do YouTube, né? Se acontecer novamente, se você violar essa política novamente dentro de 90 dias, após a conclusão desse treinamento aqui, receberá um aviso e você não poderá usar alguns recursos, como envio, postagem na comunidade, transmissão ao vivo, ou uma semana. Por semana você vai ficar sem poder fazer isso. É aquilo que eu te falei. Durante 90 dias você não pode cometer nenhum erro. Depois de 90 dias você pode. Eu recomendo não fazer isso, né? Aqui embaixo ele deu o conteúdo. Gente, isso foi uma besteira minha, né? Eu já sabia disso aqui. E por nada eu fui lá e coloquei esse vídeo. Eu achei que não tinha nada importante.
né? E era uma pessoa, uma criança, um homem, né? Não era nem uma criança, mas ele entendeu que era uma criança, que pegou o Bigu no ônibus. Aí, já viu, né? Aí vamos lá, a gente vai clicar aqui. Toma uma providência, né? Aí ele fala, né, que, ó, tá mostrando aqui, tá vendo, ó? Quem é o culpado, o sistema ou o país, né? Aí ele fala política de segurança infantil, conteúdo mostra menores fazendo atividade perigosa, com risco de ferimento, né? E ele excluiu o vídeo todo, né? Alerta de violação da comunidade. E aqui ele diz o que você pode fazer, né? Um treinamento que vai durar 90 dias. A gente tem a opção de voltar e não fazer. Se a gente não fizer esse treinamento, eu repito, ele não vai sumir na nossa conta, ele vai continuar aqui. E se a gente fizer, né, que é aqui em tomar providência, né? Aí ele pergunta aqui, ó. O que você vai fazer? Faça um treinamento sobre a política do YouTube, constatar a decisão. Não, gente, não adianta a gente fazer isso aqui porque eu sei que estou errado e beleza. Então a gente vai fazer um treinamento, né? E ele diz aqui, ó, sobre o treinamento. São 7 questões de 15 minutos. Queremos que você possa criar e compartilhar seu conteúdo com confiança. Nesse treinamento, você vai conhecer cenários relacionados à política que você violou. Então, assim, eu tenho uma tentativa limitada, né, para fazer esse teste, né, esse treinamento. Porém, não é como assim na escola. Se você tirou nota baixa, você vai ficar reprovado e ele não vai sair. Não. Quanto mais eu errar, mais eu vou poder fazer, até eu aprender. O legal é isso aqui. Mas, assim, são coisas básicas que dá para fazer. Se você violou um termo, você violou essa política do YouTube, né, da comunidade do YouTube, em outras questões como na área digitais, né, você compartilhou algum link e você foi punido por causa disso, porque acontece, né, muitas vezes. Então, o seu treinamento vai ser diferente, mas todo os treinamento eles vai seguir as mesmas questões. Então, presta bem atenção aqui no que eu vou fazer, que vocês podem se dar bem, tá? Então, vamos lá. Segurança infantil, né? Aí ele tem umas questãozinhas, ó. Ato nocivo ou perigoso envolvendo menores. Existe diferenças de questão relacionada à segurança infantil. Vamos abordar, principalmente, ato nocivo. Gente, tem algumas palavras aqui que eu não posso falar, que o YouTube, que eu não posso falar, porque o YouTube, ele proíbe um pouquinho, né? Já que o tema que eu fui penalizado é um tema sensível. Então, assim, eu vou ler resumidamente, dependendo da palavra e do conteúdo, eu vou dar uma enrolação ou não vou ler a pergunta toda. Não permite conteúdo que contém risco e bem-estar emocional, físico de memórias. Um menor ou alguém que ainda não alcançou a maioridade legal, na maioria dos países e regiões, isso corresponde à pessoa como menor de 18 anos. Termo de política de tolerância zero para comportamento predatório no YouTube. Se concluímos com base em denúncia que o conteúdo colocou uma criança em risco, vamos cobrar a investigação do incumprimento da lei. Aí é que ele está dizendo, não poste e tal, né, que se encaixa. E a gente vai lendo, tá? Aí ele diz aqui, esse treinamento inclui cenários sobre questão de segurança infantil que pode ser perturbado de aqui. Esse treinamento inclui. Então ele diz aqui, esse treinamento inclui cenários sobre questões de segurança que pode ativar gatilhos para algumas pessoas. Avançar. E aqui vem as perguntas, tá? Vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre questões, perguntinhas assim. Mariana, que tem 15 anos de idade, postou um vídeo que ela e duas amigas participam de um desafio de maquiagem vendadas. As adolescentes estão dando risada e tentam se maquiar sem conseguir enxergar. Existe uma violação aqui? Ele faz a pergunta, sim ou não, né? YouTube não permite, ó. Aí aqui do lado ele mostra ato nocivo e perigoso para os menores. Ele vai ensinando. O que vai? A gente clica e clica em conferir. Veja só, eu disse que sim, né? Eu fiz de propósito para vocês verem, né?
porque aqui tem a palavra vendada, né? Não é bem assim. Isso não viola a política, porque as menores não correm perigo ao se maquiar com os olhos vendados. No entanto, outro desafio pode ser considerado perigoso, representando um risco real a danos a um menor. Então, assim, só por causa daquela palavrinha lá, isso aqui deu errado. Então, assim, muitas vezes dentro do YouTube a gente usa palavras, né, que pode sim prejudicar nossos canais, né, falar. Depois que eu tô tendo muito cuidado em falar algumas coisas aqui. Então, vamos tentar de novo, porque a gente sabe que isso aqui, só por causa dessa palavrinha aqui, ó, e se a gente fizer isso no nosso canal, né, botar uma criança, muitos YouTube faz isso, né, ah, vamos ver se ela encontra, bota um, pode estar transgredindo, sim, a diretriz do YouTube. Não, tá? Correto, as menores correm perigo ao participar do desafio, que elas estavam com os olhos fechados. Uma agência de notícia publicou um vídeo sobre bullying nas escolas. Aí ele informa que o vídeo tem descrição, vocês vão lendo aqui, tá? Se der para ler. O vídeo no início mostra o incidente no rosto da pessoa e na filmagem são desfocados, né? Aí ele pergunta, é uma violação? Aqui do lado ele tem uma base pra gente ver, ó, né? Você vai lá. Não, né? Porque ele defocou o rosto, né? Ele protegeu as crianças de alguma maneira. Então, não é, né? Ele, aqui, ó. Ele desfocou o rosto das filmagens, né? Deixando desfocado e a descrição, né? Onde ele escreveu, tal como ocorreu o incidente e tal. Ele fez tudinho. Então, isso não é considerado uma questão que viola a diretriz. Beleza. Diferente daquela que era só uma venda, né, gente? E já era uma violação. Em um vídeo familiar, uma família afunda uma criança, né? Vocês vão ver aqui. Ela não tá triste, ela não tá, não são essas palavras que estão aqui. Ela tá se divertindo. O título do vídeo é Fortalecendo uma Criança. A descrição explica que é um ritual regional. Então, assim, aqui embaixo ele já vem falando aqui, ó, segurança e abuso infantil. Ele já tá ensinando. Eu vou botar aqui não e vamos ver a resposta do YouTube. Na minha cabeça, seria sim, porque assim, tá colocando uma criança em um lago, né? Uma criança afundou uma criança umas 10 vezes, né? A criança não chora tal. E ele diz, fortalecendo. Bem, pra mim é uma violação, mas vou botar não para ver o que ele diz. Olha só, o vídeo, olha que surreal. O vídeo não viola a política, pois não há contexto suficiente no conteúdo e na descrição do vídeo para que o espectador entenda que se trata de uma prática regional e a criança não está em perigo. Aflita ou ferida, nossa. Mas, né, só o início aqui, né? Afunda a criança em um lago 10 vezes, né? O título do vídeo é Fortalecendo a Criança. A descrição explica que esse é um ritual regional comum para a saúde das crianças. Cara, pra mim isso aqui seria assim uma violação, mas tudo bem, vamos aqui, né? Pra quarta. Em um vídeo, adolescente chamada Camila parece fumando, olha só, lá da escola, analisa, reage, diferente essência de cigarro, tal, eletrônico. Ela fala que o sabor é horrível, tal. Sim, no meu caso, eu acho que eu vou achar que é uma violação. Será que eu vou me enganar de novo? Ó, isso aí, ó, acertei, ó. Esse vídeo viola a política, porque mostra uma pessoa menor de idade usando um cigarro eletrônico que pode ser, né? Então, a gente acertou, né? Vamos para a próxima. Para a quinta. Miguel tem 16 anos e seu irmão mais novo, Patrick, tem 13. Durante a transmissão ao vivo, o menor começa a brincar. Não, não é uma violação, tá? Bora ver aqui o que ele diz. Olha só, gente. Olha, na minha.
Tá vendo? No meu entender, essa pergunta ela não seria uma violação. E ela é, ó. O vídeo não viola a política. Ele tá dizendo que o vídeo não viola. Mas os comportamentos, né? Não se comporta de forma errônea, né? Para garantir uma conversa na faixa etária. Além disso, eles têm dados suficientes para transmitir ao vivo. Entendi. O vídeo não viola os meninos. Os meninos não se comportam de forma imprópria. Toma cuidado para garantir que a conversa fique adequada à faixa etária. Cara, é muita. Então vamos tentar de novo. Então aqui, veja como é controverso esse mundo de política do YouTube, né? Aqui ele fala, isso mesmo, o vídeo não viola a política. Os meninos têm idade suficiente para fazer transmissão ao vivo, olha só. A conversa dele não é impropriada. E ele toma a decisão para garantir que a conversa permaneça adequada à faixa etária. Então, assim, né? No meu ponto de vista, ele estava fazendo algo que, que violasse a diretriz, mas, do ponto de vista do YouTube, não. Eu achava até que fosse um bullying, mas não era. Olha, isso aqui pega bem pro meu lado. Daniel é um documentarista amador. Ele faz um curta sobre o aumento do alcoolismo em jovem, adolescente, e no vídeo há imagens reais de menores consumindo álcool. Há também uma discussão sobre menores beber, né? Antes de enviar o vídeo, Daniel escreve uma descrição detalhada do que é documentado e aborda por que está sendo publicado. Isso viola a política porque há menores claramente consumindo álcool no vídeo. Isso viola a política porque o criador do conteúdo enviou em filmagem que o menor aparece bebendo e isso pode colocar em apuro. Não é uma violação porque, ainda que menor ele esteja claramente documentado tem informação suficiente. Isso é uma violação porque a quantidade de álcool consumida pela lei não é letal. Caraca. Olha só como é essa pergunta que é uma casca de banana, né? Isso viola a política que eu queria. Então ela tem mais de uma resposta certa. Vamos tentar aqui, né? Conferir. Vamos lá. Olha só. Errei. O conteúdo inclui menores participando de atividade perigosa e não é permitido no YouTube. Mesmo que tenha contexto educacional e documental científico, por exemplo, informar que o vídeo aborda, porque no título e descrição, o documentário da Daniel tem esse contexto. Então, assim, a minha resposta foi incorreta. Eu disse que violava e ele disse que não. Vamos tentar de novo. Pra você ver que a gente tem várias maneiras, né? Várias tentativas. Se você ver que a gente tem várias tentativas para fazer esse vídeo vai ficar muito extenso. Vamos aqui. Olha só, pessoal. Não é uma violação de política, ainda que menor esteja bebendo álcool no vídeo, conteúdo claramente em um documentário tem informações suficientes na descrição. Porque ele colocou informação na descrição, não é uma. Cara, eu tô com medo de levar um strike nesse vídeo porque eu tô falando muita coisa aqui que talvez já. Mas assim, vocês estão acompanhando passo a passo comigo, então pessoal, curte bastante esse vídeo aqui, né? Porque são informações que muita gente não dá pra avançar. Aqui. Quais vídeos a seguir são permitidos no YouTube? Um vídeo que mostra a conta. Não posso falar, mas vocês vão ler aqui. Ixi, tá complicado. Veja só, quais do vídeo a seguir não são permitidos no YouTube. Ele me dá 3 opções aqui que não são, gente. Vou logo na primeira, porque todas as 3 são. Vamos lá. Falta pouco para conseguir selecionar todas as respostas corretas. A resposta 1 está correta, ok. O YouTube não permite conteúdo que mostre menores participando de comportamento de apostas, isso, aquilo, outro. Mas ainda tem outra aqui, ó. Uma foi boa. Ele quer que bote mais de uma, tá? Então vamos lá.
São essas duas aqui. E no caso, ele quer que eu marque as 3, pessoal. Olha só. É pra eu aprender mesmo, tá vendo? Olha lá. Porque todas as 3 estão erradas. Geralmente só uma é. E agora ele disse que tava lá porque eu tinha que marcar as 3. Mas de nenhuma maneira ele disse pra mim que eu tinha que marcar as 3, ó. Ele, quais do vídeo a seguir não são permitidos no YouTube? Bom, seria os 3. Beleza. Vamos lá. E agora ele, ó. Seu alerta expirar em dia 26 de março de 2025. Caso você viole a política, né, infantil outra vez, antes de expirar o alerta, seu canal vai receber um aviso. Se você violar uma política diferente, vai receber outro alerta e terá a oportunidade de fazer o tratamento. No caso, se eu postar outro vídeo em relação com o mesmo conteúdo que foi no tratamento, eu vou receber um aviso, um strike, né? Vou ficar penalizado. Mas se for assim, sobre digitais, sobre qualquer outro assunto, violência no trânsito e tal, eu vou poder fazer um tratamento e depois de 90 dias eu vou poder voltar a usar o meu canal. Então, eu tô assegurada contra isso. Então, depois de 90 dias, esse aviso vai sumir do meu canal. Então, pessoal, fique esperto contra isso, tá? Esse conteúdo é muito bom. Compartilha para quem não sabe. Tem muita gente que tá perdendo o canal porque não sabe disso aqui. Acha que só excluir tá tudo legal, tudo certo. Não tá. Vocês têm que fazer o treinamento, tá? E aqui, depois a gente finalizar, ele diz aqui, ó. Respirar, tal. Segurança infantil, que foi onde eu fui finalizado. E ele vai expirar no dia 26 de março. O interessante é que ele fica voltando aqui, né? Tomar providência. Mas já tá tudo feito. Você não precisa fazer novamente. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado por vocês terem ficado até aqui.